Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu amigo, minha amiga, quero mais uma vez levar o Evangelho. O Evangelho deste dia, quarta-feira, segunda semana do tempo comum. Evangelho de hoje nós encontramos em Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te, fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Então Jesus olhou ao seu redor, cheio de ira e de tristeza, porque eram duros de coração, disse ao homem: estende a mão. Ele estendeu a mão e ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós vemos que Jesus, ele entrou de novo numa sinagoga. Sinagoga, para quem não sabe, é um pequeno lugar de oração, onde os judeus se reuniam para fazer a leitura da palavra de Deus e também para fazerem as suas orações. Então Jesus foi na sinagoga, mas vemos aqui no Evangelho que algumas pessoas não estavam na sinagoga para ouvir a palavra de Deus, nem mesmo para rezar. Algumas pessoas estavam na sinagoga para observar o que é que Jesus iria fazer. Jesus entrou na sinagoga, era um dia de sábado e tinha um homem que estava com a mão seca. E aí então Jesus, ele disse para o homem de mão seca: levanta-te, fica aqui no meio. E Jesus fez uma pergunta para todos aqueles que estavam na sinagoga: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Aqueles que estavam observando Jesus não falaram nada. Então, diz aí no Evangelho, Jesus, cheio de ira e de tristeza, porque aqueles homens eram duros de coração. Então Jesus disse ao homem: estende a mão. O homem estendeu a mão e a mão ficou curada.
finalzinho do Evangelho nos fala aqui que os fariseus e os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Veja, meu irmão, minha irmã, como que neste mundo existem pessoas más. Olha, pessoas até dentro da igreja, pessoas até mesmo dentro da missa, vão na missa, sabe para quê? Para observar os outros. Para observar como é que fulano de tal vem vestido na missa, como é que fulano de tal se comporta na missa, como é que o padre fala na missa. Existem pessoas más que não vão na missa para rezar, que não vão na missa para ouvir a palavra de Deus. Jesus fala aí, eram pessoas que estavam com o coração duro. Por isso que Jesus ficou cheio de ira e de tristeza. E eu pergunto agora, para você, meu irmão, minha irmã, quando você vai na igreja, na missa, você vai para prestar atenção na palavra de Deus? Você vai para rezar? Para adorar a Deus? Ou você vai para observar os outros? Ou você vai para fofocar? Minha gente, tem muita gente que vai na igreja para depois sair falando, fofocando da vida dos outros. Hoje, Jesus, Ele nos chama a mudança de vida. Hoje, Jesus nos chama a conversão, minha gente. Vamos observar o Evangelho de hoje e não vamos ser pessoas más, pessoas fofoqueiras, pessoas que faz picuinhas. Vamos ser pessoas que faz o bem. Pessoas segundo o coração de Cristo, segundo o coração de Deus. Vejam, os fariseus e os partidários de Herodes saíram para tramar como matariam Jesus. Minha gente, tem muita gente na igreja que vão na igreja, vão na missa, para depois tramar. Qual será a forma onde nós vamos tirar o padre da paróquia? Tem muitas pessoas más. Mas vamos pedir a Jesus que Jesus converta essas pessoas más. Que Jesus toque no coração dessas pessoas. Porque se essas pessoas não se converterem, elas irão para o inferno. Meu irmão, minha irmã, pense nisso com muito carinho.